tempos, você que está aqui no prédio e você que está conosco também no online, se faça essa pergunta no seu coração: como que nós vamos viver na plenitude dos tempos, mesmo vivendo tempos tão arrojados na questão do próprio tempo? Como que nós vamos fazer para pegar esse arrojo do tempo, o que nós chamamos de falta de tempo, para vivermos na plenitude do Espírito Santo, na plenitude da vontade de Deus? Como nós vamos fazer a vontade de Deus dentro do que está estabelecido pela sociedade, pela cultura, por esses dias? E eu sei que essa não é uma tarefa fácil. É muito comum você acordar pela manhã já com a mente burilando de tanta coisa por fazer naquele dia, já com a soberbo da hora, sem saber como remir o tempo daquele dia para alcançar com êxito todo planejado. Eu sei que não é fácil. Eu vivo exatamente nesse tempo. Mas nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é ad perpétuo, que ela não foi escrita para os dias em que ela foi escrita, que ela foi escrita para todos os tempos, inclusive para os tempos vindouros, não só para o tempo presente. E nós entendemos também que cada vez mais será difícil viver na plenitude do Espírito, na plenitude da graça e do conhecimento de Deus, com todo o arrojo que virão pela frente. Se o que nós temos hoje já nos faz viver massacrados, imagina só o que será o amanhã nessa questão. Mas se nós cremos que a palavra de Deus é ad perpétuo, se nós cremos que a palavra de Deus é para todos os tempos, lá na frente a palavra de Deus vai orientar quem estiver por aqui a viver na plenitude do Espírito. E quando em vez o Senhor requer do seu povo um movimento simples, porém difícil. E o movimento que Deus sempre requer do seu povo é transição, quebra de paradigmas, para transicionar e transicionar para cumprir, para viver na plenitude do Espírito. Uma transição nunca é fácil na vida de ninguém, seja ela em que área for. Transicionar dentro de um casamento, sair de um casamento, entrar no outro, isso não é nada fácil. Transicionar na mudança de uma cidade, né, Leandro? Não é fácil. Cultura diferente, pessoas diferentes. Dentro do Brasil tem até línguas diferentes. Tão grande que é esse país. Transicionar fora de um estado para o outro. Estive no estado de Minas Gerais semana passada. Como é diferente, gente. Como é diferente o povo mineiro do povo carioca. Imagina só transicionar de um país, vai para a China, para ver como é difícil viver na China, sendo você brasileiro. Dentro do reinado de Davi,
talvez um dos reinados mais difícil naquilo que tange respeito a fazer a vontade do Senhor. O reinado de Davi foi o mais sublime, foi o reinado que mais deixou marcas de relacionamentos espirituais. Mas foi também um reinado muito difícil. Está muito longe de ser um reinado tranquilo. Muitas turbulências, coisas que Deus nunca aprovou, muitos pecados, relacionamentos quebrados entre pai e filhos, relacionamentos familiares, traições de filhos, adultério. Um filho se relacionando com uma irmã, relacionamento de traição dos líderes. Mas mesmo assim, mesmo sem a aprovação de Deus em muitas áreas, muitas conquistas, gente, muitas vitórias, muitas lágrimas. Porque Davi teve que fazer transição. A transição de Saul para Davi foi traumática. Dentro da casa de Jessé. Foi traumática dentro do reino de Saul. Saul não aceitou com facilidade. E agora a transição de Davi para Salomão. Também traumática. Absalão queria o reino, morre antes, assassinado. Davi sofre. Como não podia ser diferente, no final do reinado de Davi, uma turbulência para transicionar. Controvérsia dentro da família. Adonias, filho de Agite, com Davi, faz um acordo com Joabe, líder do exército, com o sacerdote Abiatar, que era próximo do rei, para ser coroado e assumir o reino prometido por Davi a Betseba, a Salomão. Uma briga dentro de casa, na hora da transição. Parece que Adonias não entendeu bem. Adonias então reúne um grupo expressivo, juntamente com Joabe, com Abiatar, líderes espirituais, líderes do exército, sacerdote e o general, para que todo o reino de Israel pudesse saber que Joabe tinha ungido Adonias, e a partir daquele momento Adonias seria o rei de Israel. Betseba descobre, se reúne, pede uma reunião com o rei. O rei manda chamar o sacerdote Zadok, que não era tão próximo dele. O rei pede a Zadok que pudesse então levar Salomão a Gion e ungí-lo rei de Israel. Só que o rei malandramente pede para Natã ir junto. Natã era o profeta, o mesmo que desafiou o rei quando pecou. E Natã e Zadok então levam Salomão a Gion, unge Salomão rei de Israel. A palavra se espalha, chega em Judá, onde está Adonias,
E Adonias, então, agora fica com medo de morrer. Porque ele traiu o pai, traiu o irmão e, principalmente, traiu a vontade de Deus. Porque a promessa de Deus para Davi é que não faltaria sucessor no seu trono. E Deus já tinha falado com Davi que o sucessor dele seria o menino que nasceria depois daquele que Deus matou, o menino do adultério, ou que Deus não permitiu que vivesse a fase adulta para assumir o reino, já que ele era fruto de um pecado. Salomão era o indicado pelo Senhor. Salomão era indicado por Deus. Que transição difícil. Que transição complicada. Como transicionar de forma suave, tranquila, a algo tão complexo. Mas Davi resolve tudo já na sua velhice, pedindo para que Natã e Zadok pudesse ungir o verdadeiro rei de Israel. Eu quero convidar você no capítulo 2 de 1 Reis a entendermos essa porção que Deus trouxe para a gente hoje. Três versos só nos trarão clareza daquilo que Deus tem para nós hoje, nesse lugar. Aí onde você está no seu trabalho, na sua casa, linkado conosco. Diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, vou morrer. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que fores. Obediência, segredo para viver bem. Obediência, segredo para viver na plenitude do Espírito. Sabe, gente, nós temos vivido dias muito difíceis por causa do tempo que não é mais nosso amigo. O tempo, além de não ser nosso amigo, ele nos absorve com tantas outras coisas. Quantas coisas que às vezes nos tira a nossa atenção da missão. Da missão que Jesus deixou para a gente como corpo dele. Quantas vezes nós nos pegamos tão absorvidos pelos programas de televisão,
Quantas vezes nós nos pegamos tão absorvidos por futebol na televisão? Quantas vezes nós nos pegamos tão absorvidos pelas redes sociais? É comum ter 4 pessoas dentro de uma casa, na mesa de jantar, com 4 celulares à mesa. Isso é mais comum hoje do que a gente imagina. Como que nós nos pegamos, às vezes, tão absorvidos pelas informações de alta velocidade, e isso acaba fazendo com que o nosso cérebro não compute mais nada. Nós mal acabamos de descobrir uma coisa e já descobrimos outra, fazendo com que essa coisa que acabamos de descobrir fique completamente esquecida por algo que descobrimos há 1 minuto à frente. A nossa mente está condicionada a isso, dentro da nossa geração. Como que isso tem nos afastado daquele que é o caminho, a verdade e a vida? Eu não falo nem de você não ter que estar antenado pelas coisas desse tempo através das mídias sociais, através da rede televisiva, através de todas as informações que o mundo coloca à nossa disposição. Não é isso que eu estou falando. Não tem como fugir desse mundo, não tem como sair disso aqui. Nós estamos dentro dessa geração e nós temos que impactar essa geração dentro da cultura dessa geração. Não tem como tirarmos essa geração da cultura deles para poder impactarmos. Não, nós temos que ir lá. E ir lá significa se envolver com tudo isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de viver dentro dessa cultura, dentro desse tempo, mas dentro da plenitude do Espírito, de uma obediência cabal que nos faça ter propósito na vida. E que nós nos relacionemos com as pessoas de forma intencional, com intenção de ganhá-las para Jesus. Não pode ser diferente. Davi dá alguns conselhos a Salomão, que hoje Deus transfere para nós. Para todos nós da Igreja Batista Recomece. E são esses os conselhos de Davi a Salomão. Seja forte e seja homem. Não no sentido literal, porque isso aqui também é para vocês, irmãs. Seja forte, seja homem, é quase impossível não unir essas duas palavras e defini-las como seja verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. Quando Davi fala seja forte, seja homem, fala, seja verdadeiro diante de Deus, meu filho. E como que é difícil para nós, ou tem sido difícil para nós sermos verdadeiros diante de Deus. Exatamente por causa da cultura que nós vivemos. De alta velocidade, de informações rápidas, de programas atraentes na rede televisiva, de uma rede social altamente viciante. É possível você ver uma família, filhos, mulheres ou marido, ficarem 15 dias longe de um cônjuge que está embarcado na plataforma, mas não fica 2 minutos sem um aparelho celular. Adoece. Porque isso é altamente viciante. É comum, às vezes, os cristãos desse tempo estarem dentro da igreja, o pastor pregando, e eles no celular,
E eu garanto que não estão lendo a Bíblia. Não estão lendo a Bíblia. É uma notícia que chega, é um WhatsApp que apita lá, alguém te chamando e que tira a sua atenção. Como ser verdadeiro diante de Deus? Numa cultura tão escravagista. Eu vejo que nós precisamos transicionar, gente. Se nós não transicionarmos a nossa mente, não quebrarmos paradigmas, nós não vamos conseguir ser influentes nem diante dos homens e nem diante de Deus. Ser verdadeiro nem diante dos homens e nem diante de Deus. Sabe, ensinaram para a gente coisa boa, que nós captamos fácil, no ato da nossa conversão. Ensinaram para a gente que nós temos que vir à igreja, ao prédio, e temos que vir mesmo, para a celebração, para aquecermos o coração, para estarmos embrasados, aquecidos, e não frios e mornos. Quem está longe da comunhão fica frio e morno. A comunhão é importante para isso. A celebração da comunhão, os louvores, a palavra, as orações, tudo isso é de extrema importância para a vida da gente. Mas tudo isso, sem cumprir a missão de fazer discípulos, eu não sei se isso é ser verdadeiro diante de Deus. Eu não sei se isso é ser forte diante de Deus. Porque a envergadura da morte e ressurreição de Jesus foi para isso. Para salvar o homem perdido e pecador. Ensinar o homem como transferir essa salvação a outros. Ensinaram para a gente que a salvação é um ato do Espírito Santo, e é. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que Ele é Espírito. Ele precisa do corpo, da igreja, para disseminar isso. E Jesus ensinou que a única forma de fazer isso é fazendo discípulos. Como que nós vamos fazer discípulos dentro dessa cultura que absorve todo o nosso tempo e que a falta de tempo dentro do tempo nos faz, às vezes, no tempo que sobra, estarmos diante de uma tela, de um celular, para descarregarmos um pouquinho da tensão do que é a vida. É por isso que o verbo ali, em Mateus capítulo 28, no grego, quando transliteraram para o português, o fizeram de forma errada. Ali não é, portanto, vão e façam discípulos, como que te enviando de uma cidade para outra, de um país para o outro. Não é ali, não é isso, não é vão. Ali é, portanto, indo, façam discípulos. Indo por onde? Indo pelas faculdades, indo pelo trabalho, indo pela escola, indo pela família, indo pela vizinhança, indo pelo bairro, indo pelas ruas. Aonde você for, vai e faça discípulos. É isso. Seja forte. E seja homem. Você está passando por uma turbulência dentro da família. Você está passando por uma turbulência dentro do reino. O seu irmão Adonias quase que te toma o reinado.
E agora, você precisa ser forte. Gente, em nome de Jesus, a igreja de Jesus, nesse ano, nesse tempo, ela precisa ser forte. Os discípulos de Jesus precisam ser fortes para conseguir vencer todas as tentações que são impossíveis de não vivê-las. São impossíveis. Quem consegue viver sem internet, quem consegue viver sem celular, quem consegue viver sem redes sociais, quem consegue viver sem televisão, quem consegue viver sem rádio, quem consegue viver sem as informações que temos hoje? Ninguém. Mas Deus não quer que você abandone tudo isso, não. Pelo contrário, Deus te quer dentro disso, mas forte, fazendo discípulos para Jesus o tempo todo. Deus te quer fazendo discípulo, dentro de uma jornada natural, evangelizando, consolidando, treinando e enviando. É simples. Aonde que eu faço isso, pastor? Quando? Todos os dias. Aonde? Aonde eu estiver indo. Aonde eu estiver indo. Eu vou fazendo. Eu vou fazendo. Eu ontem estive numa reunião anual da minha turma do quartel do Exército, 8384. E quando eu sentei naquele lugar e vi os meus irmãos de farda chegando, se abraçando, se alegrando, uns traziam refrigerantes, outros traziam cerveja, outros traziam um cantil de cachaça, bebida para tudo que é gosto. Ali Deus falou no meu coração: vocês se reúnem uma vez por ano. Como que você vai ganhar essa turma se reunindo uma vez por ano com eles? Você precisa se aproximar deles, você precisa ir na casa deles, você precisa tomar café com eles, você precisa levar eles na sua casa, você precisa estreitar laços. Vocês são amigos, vocês são irmãos. E eu prometi para o Senhor que eu vou fazer isso. Que eu não vou aceitar de bom grado os meus irmãos de farda irem para o inferno por causa de redes sociais, tempo em redes sociais, por causa de tempo em televisão. Não vou aceitar. Gratuitamente não, eles podem até ir, mas por conta e risco. Eu preciso pregar o evangelho salvador de Jesus na vida deles. Seja forte. E seja homem diante de Deus. Seja verdadeiro com Deus. Não é falta de tempo coisa nenhuma. Você sabe que não é falta de tempo. Você se relaciona com pessoas o dia inteiro. Pode ser falta de coragem. Até por causa da vida que nós levamos. Tempo não. Segundo conselho de Davi a Salomão: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Isso aqui é muito forte, gente, porque nós não podemos servir o Senhor de qualquer jeito. É preciso obediência. E Deus tem um grau de exigência muito alto. Quem diz que Deus não exige da gente sacrifício está errado. Não tem sacrifício para perdão de pecado, para remissão de pecado, como era no Antigo Testamento. Não tem sacrifício, gente, para salvação. Isso não tem. Jesus é o nosso sacrifício. Mas para cumprir com a missão, para viver o Evangelho, tem sacrifício sim. Tem sacrifício sim.
Eu tenho que doar mais, eu tenho que me entregar mais, eu tenho que dar mais. Eu tenho que ser mais do reino do que de mim mesmo. Há sacrifício sim, gente. Eu preciso sacrificar minha vida às vezes sim. Eu preciso sacrificar às vezes um momento de lazer pela salvação de uma alma. Às vezes eu tenho que trocar sim. Eu tenho que trocar a novela da Globo das 8 horas por uma visita sim. Tem sacrifício sim. Tem que abrir mão de muita coisa sim. Porque senão nós não vamos cumprir o que Deus exige da gente. E a exigência de Deus é: vão indo e vão fazendo discípulos para o reino. Vão fazendo discípulos para o reino de Deus. Eu caminho para o terceiro conselho de Davi. E esse é o mais completo, porque Jesus vai parafrasear o conselho de Davi a Salomão. E o conselho é: obedeça aos seus decretos, mandamentos e ordenança. A mesma ordem que Deus dá para Jesus, Davi dá para Salomão. Obedeçam os seus decretos. O que Jesus chama em Mateus capítulo 28, verso 20, de ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ensinei. Os decretos de Deus é aquilo que Jesus ensinou para a gente, que ele aprendeu com o Pai. O que Jesus aprendeu com o Pai que ensinou para a gente? A se relacionar com gente. Por que Jesus vem a esse mundo de forma tão natural, bebezinho, vai crescendo, até chegar a 30 anos, iniciar o ministério e terminar aos 33. Por quê? Porque ele precisava ensinar para a gente que não há evangelização, não há discipulado sem relacionamento. Ou eu me relaciono com quem eu quero ganhar para Jesus de forma intencional, ou não ganharei. Não ganharei. Porque dentro do meu relacionamento intencional eu tenho que ganhar confiança, o respeito e o carinho de quem eu vou evangelizar. Senão não vou ganhar. Nesses dias em que o evangelho é tão obscuro, é tão estranho, com tanta gente tomando posse do evangelho como se fosse dele, ferramenta de recurso financeiro. Eu só vou conseguir ganhar alguém para Jesus se eu ganhar a confiança, o respeito e o carinho. É ensinando os decretos de Deus, é ensinar as pessoas a obedecer tudo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que Ele e o Pai eram um. A mente perfeitamente iguais. O coração perfeitamente iguais. Gente, igreja do Senhor Jesus espalhada pela cidade de Macaé. A nossa mente precisa ser igual à mente de Deus. O nosso coração precisa ser igual ao coração de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36, 37 e 38, a Bíblia diz que Jesus, ao orientar os seus discípulos a pedir trabalhadores para a seara,
Porque os trabalhadores são pouco, o texto começa assim: e Jesus, tendo compaixão da multidão, o nosso coração precisa ser cheio de compaixão. Porque o nosso mestre teve compaixão da multidão. É impossível passar por essa vida, ver um pecador indo para o inferno e não encher o coração de íntima compaixão. De sofrer, de chorar, de gemer dentro da alma, com dor de parto, como disse o apóstolo Paulo. Os mandamentos, os decretos, aquilo que Jesus nos ensinou. Os mandamentos, olha o mandamento de Jesus: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos levar as pessoas ao compromisso com o reino de Deus, batizando-se, consagrando-se. É isso que nós precisamos, cumprir os mandamentos do Senhor, os decretos, mas também o mandamento do Senhor. Cumprir esse mandamento, fazendo com que as pessoas tenham suas vidas edificadas, enraizadas, consolidadas no Senhor, através do batismo. O batismo serve para isso, para consolidar, para enraizar. Não para enraizar como membro de alguém. Aliás, gente, esse negócio de membro de igreja nem existe. O que existe é discípulo de Jesus. Todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Ninguém vai salvar a gente por ser membro de igreja. Nós seremos salvos porque somos discípulos de Jesus. E discípulo faz discípulo. Os mandamentos de Deus para esse tempo é batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Deus Espírito. Mas Davi diz para Salomão que além dele cumprir os decretos, os mandamentos, ele precisa obedecer às ordenanças. E a ordem de Jesus, a única ordem de Jesus para toda a sua igreja de todos os tempos é: façam discípulos. O mesmo conselho que Davi deu a Salomão, Jesus recebeu de Deus, do Pai, e entregou para a gente. Obedeça os decretos, obedeça os mandamentos e obedeça a ordenança. Davi terminou o seu reinado, terminando também a sua missão. Dentro de uma transição completamente difícil, Davi transicionou, não deixando o reino nas mãos de Adonias e de nenhum outro filho, porque a vontade de Deus é que Salomão fosse o sucessor dele. Davi passou o bastão para a próxima geração, com o coração em paz. No final do seu reinado, ele passou com segurança para uma nova geração que ouviria o Senhor. Gente, nós estamos vivendo a nossa geração. A geração que passou, nós não temos nenhuma influência nela. Mas a geração que virá, essa sim. Essa nós precisamos ter influência. Nós precisamos influenciar a nossa geração, para que a próxima geração seja influenciada por nós.
Mas, infelizmente, nós não temos influenciado a nossa geração. Nós temos ido à igreja. Nós temos entregue o nosso dízimo. Nós temos cantado nas nossas celebrações. Nós temos ouvido os nossos sermões. Nós temos lido a nossa Bíblia, mas não temos influenciado a nossa geração. E quando o fazemos de forma muito ruim, debilitante. Eu tive que ouvir de um político forte dentro da nossa cidade: você é um dos poucos pastores que não estão no nosso bolso. Isso é duro ouvir isso, gente. É duro demais ouvir isso. Porque parece que é um negócio comum. Nós não estamos influenciando. É fácil descobrir quem é vascaíno, é fácil descobrir quem é flamenguista, é fácil descobrir quem é botafoguense, é fácil, hoje então, muito fácil descobrir quem é tricolor. Mas como é difícil descobrir quem é cristão, discípulo de Jesus de verdade. Por causa dos atos, por causa das atitudes, por causa do coração, por causa das palavras, às vezes não tão doces como as de Jesus, não tão verdadeiras como as de Jesus. Davi influenciou a próxima geração, transicionando para Salomão e não para Adonias. Para quem que nós vamos transicionar, gente? A igreja de Jesus. Como que nós vamos fazer com os nossos filhos, com os nossos netos? O que nós estamos fazendo com eles? O que nós estamos deixando para eles? Esse é um tempo para se pensar em transição. Esse é um tempo para se pensar em legados. Esse é um tempo. Se os nossos netos nos fizerem algumas perguntas, como que nós vamos responder? Maria Eduarda perguntou para a Rosângela ontem: vó, a senhora lembra das músicas quando a senhora era adolescente? Rosângela falou: lembro, mas não, minha filha. Me lembro não. Tive que trabalhar naquela época. Tal, não lembro. Mas imagina se Maria Eduarda perguntasse: vó, quantos discípulos a senhora tem? Quantos discípulos a senhora fez? O que será que a Rosângela iria responder? Se no futuro o seu neto, o seu filho, te fizer essa pergunta, qual será a sua resposta? Vai ser forte e verdadeiro? Ou vai mentir para alimentar o coração da criança? O que nós temos deixado para que a nossa geração seja atraente, atraída, para que a nossa geração seja impactada, movida, motivada, santa? Ontem lá, tinha um jovem de 60 anos da minha idade, servíamos junto. Ele perguntou: Valdeci, o que é santidade? Um copo de cerveja na mesa. E eu pensei: o diabo é sujo mesmo. O que é santidade?
Eu abaixei a cabeça, falei, Senhor, me dá uma resposta, porque eu vou explicar santidade para ele, não vai entender. Eu falei, santidade é entender que existe um Deus, amar esse Deus e fazer o que Ele manda. Ele falou, então eu tomando cerveja aqui, eu não estou em santidade. Eu falei, não, você não está em santidade. Você está em pecado. Porque Deus não te mandou fazer isso. E ele mudou de assunto rapidamente. Meus irmãos, o mundo está com uma boca desse tamanho, preparado para levar as pessoas que nós mais amamos para o inferno. E se você não fizer alguma coisa, elas vão para o inferno. Pastor, mas me ensinaram que o papel de convencimento do homem é do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você já leu esse texto? Com profundidade. É isso mesmo que o texto está dizendo? Porque antes desse texto, Jesus manda a gente clamar ao Pai, pedir ao Pai trabalhadores para a seara, porque os trabalhadores são poucos. O que Jesus está falando não é pedir a Deus para mandar trabalhadores para a igreja, não, é para a seara. Não é para a comunidade de fé, não, é para a seara. Na seara do Brasil, nós somos 33%, pesquisa agora do último censo, 33%, éramos 17% há 10 anos atrás, já somos 33% de cristãos protestantes. Isso dá em torno de 60 milhões de pessoas. Nós somos 220 milhões de habitantes nesse país. Se somos 60 mil protestantes, a seara precisa de trabalhador. Nós precisamos de 220 mil cristãos protestantes, não de 60 mil. Como fazer isso, pastor? Fazendo discípulos. Cada um fazendo um discípulo. E como que faz discípulo? Usando a jornada do discipulado. Evangelizando, consagrando, treinando, enviando. Se nós não fizermos isso, nós não vamos cumprir com a grande comissão. É possível que nós sejamos os melhores crentes do mundo para a comunidade de fé e os piores cristãos para a missão. É possível, porque não cumprimos com a grande comissão. E a grande comissão é, portanto, indo, façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa final é linda: e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. E Jesus cumpriu com a palavra em Atos capítulo 2. Nós estamos sendo habitados pelo poder do Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Obediência, segredo para viver bem, vivendo na plenitude do Espírito Santo. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, vamos transicionar
o nosso coração e a nossa vida para a vontade de Deus. Façamos isso com alegria na alma e com muita paixão e amor por Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Transicione a sua vida. Transicione o seu tempo. Transicione a sua mente. Quebre os paradigmas que você carrega de forma grudada em você. Pede a Deus para arrancar as crostas da religiosidade. Quebre os paradigmas e faça a obra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, fiz de tudo para ganhar alguns, para que no final de tudo eu mesmo não seja reprovado. Que Deus tenha misericórdia, compaixão e se alegre com a gente. Amém?